Jesus, ele não veio trazer religião. Ele veio trazer o amor. Deus não vai salvar igrejas. Ele vai salvar pessoas. A igreja somos nós. Eu não tenho nada contra igrejas, mas a maioria das igrejas, elas têm crenças religiosas. Então, você vai deixar de ir na igreja? Não, porque ali é como se fosse uma força maior. Você vai se unir com pessoas que têm quase a mesma crença que você. Se não tem as mesmas crenças, tem o mesmo intuito de estar ali em comunhão com o Senhor. Então, você não vai deixar de ir na igreja. Mas uma coisa é você ir na igreja e virar uma pessoa que está enjaulada na gaiola. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas crenças religiosas. As pessoas, por exemplo, pastores, padres, acham que o pastor e o padre só pode pregar ali naquela igreja. Ele não pode pregar em outra igreja porque é outra doutrina. Eu acho isso errado e tenho certeza que o Senhor acha. Porque Deus veio trazer o amor, Ele não veio trazer divisão de igrejas. Então, quando um pastor proíbe o outro de pregar em outra igreja, cadê o amor que está nele? Porque o amor é o amor pelo mendigo, é o amor pelo rico, é o amor para o outro que vai na Umbanda, é amor por qualquer pessoa. Não existe divisão de amor. Então, a partir do momento que uma igreja traz crenças religiosas, ela nos bloqueia. É como se a gente tivesse que viver dentro de uma gaiola, enjaulado. Ah, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo, você não pode usar roupa mais curta, você não pode usar brinco, você não pode usar um batom vermelho. Isso, para mim, são crenças, são bloqueios. Porque eu posso o que eu quiser, eu sou livre para fazer o que eu quiser. Mas nem tudo me convém. Então, não é o pastor, não é o padre, não é o papa, não é o homem que vai dizer o que eu vou fazer da minha vida. Eu tenho livre-arbítrio. Eu sou governante da minha própria vida, da minha alma e da minha casa. Se Deus me deu o governo, eu não vou passar o meu governo para alguém que está com a autoridade mais alta do que eu. Claro que eu respeito o meu pastor, claro que eu respeito todos os padres, mas eu respeito a crença deles. Mas eu tenho a minha crença. Então, nós precisamos rever aquilo que a gente escuta e aceita para a nossa vida. Porque talvez por necessidade de aprovação do que os outros vão dizer, que fulano está fazendo isso, está fazendo aquilo, está errado, a gente tem hora que tem que ligar o foda-se para essas pessoas. Porque elas não pagam as suas contas. Você tem que viver aquilo que você acredita. E você é livre. Você é livre, desde que você não prejudique pessoas. Tem muitas mulheres que às vezes estão no púlpito pregando, então ela acha, por exemplo, que ela tem que ser um homem ali pregando. Por quê? Porque senão alguém vai olhar ela com maus olhos. Por causa da necessidade de aprovação, ela começa a colocar tanto bloqueio, por causa daquela igreja trazer tantas crenças religiosas, ela começa a se enjaular. Quando vê, ela já perdeu a identidade dela de mulher, ela já perdeu a feminilidade dela. Aí isso é bom para as pessoas, mas e para ela que está ali? E para a vida dela, quando ela chega em casa, que ela olha no espelho, vê uma mulher ali parecendo uma capa de botijão, e cadê? Por que ela não pode usar um batom? Ou por que pelo menos ela não pode usar uma roupa feminina? Sabe? Então é tantas crenças que nos bloqueia e as pessoas acham que está todo mundo indo para o céu por conta disso, porque está respeitando o que está dentro da igreja. Mas você tem que ser igreja, não é só dentro da igreja. Você tem que ser a igreja, é justamente fora da igreja. Então, quando eu carrego rinchas com o outro, o problema está em mim. Eu tenho que curar em mim, não é no próximo. Se eu tenho raiva de fulano da outra igreja, o problema está em mim. É os meus olhos que estão enxergando ele mal. E se ele tem crença dele, está tudo bem, mas eu não sou obrigada a adquirir as crenças do outro. Então, a partir do momento que você entra numa igreja, as pessoas te obrigam a ter aquelas crenças, então, infelizmente, você não tem que ficar nesse lugar. Porque se você é uma pessoa livre, você não vai permitir que alguém te limita. Porque quem te limita, quem mesmo fala com você,
se está certo ou errado, é o Espírito Santo que vai confirmar em você. Agora, agradar o próximo, você não nasceu para agradar ninguém. Você já foi aprovado por Deus. Então, tira essas crenças da sua vida. Tem muita gente, muita mulher perdendo ali o governo, a liberdade da sua vida, porque ela não sabe, ela fica temendo o que ela vai falar, ela fica temendo o que ela vai vestir. E isso, a gente não precisa ter medo de Deus, ter temor de Deus. A gente tem que ter respeito, amizade, intimidade com Deus. Quando a gente tem amizade com o Senhor, a gente não precisa ter medo dele, porque Deus não veio para colocar medo na gente. Respeito é uma coisa. Quando você ama a Deus, automaticamente você vai respeitar o próximo. Então, se você é uma mulher ou um homem que ama você e ama a Deus, quando você for numa igreja, você não precisa que ninguém dita as regras para você. Você vai ter a consciência do que você pode e do que você não pode. Então, se você tem amor, você não vai querer fazer coisas para prejudicar o outro. Tipo, vou pôr uma saia curtinha para incitar algum homem, sabe? E também, outra coisa, se você está fazendo isso, é porque você está inseguro. Então, eu preciso curar isso em mim, porque se eu preciso fazer algo para chamar a atenção do outro, o problema está em mim. E se a igreja é uma cura, vamos nos curar, não é ficar um atacando o outro e dizendo que aqui a regra é essa, aqui a regra é essa, tem que andar dessa forma. Deus não veio trazer essa divisão, imposição sobre o outro. A gente dá o exemplo para o outro, a gente dá o exemplo não é falando, é a gente sendo o próprio exemplo. Então, talvez, tem muitas pessoas que às vezes falam muito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas ela não vive o que ela fala. Então, o exemplo é melhor, porque o exemplo arrasta. Não adianta eu vir aqui falar com vocês que tudo está muito bem e eu, na minha família, não está nada legal. Já começa dentro da própria casa. É você sendo o que você diz, você sendo dentro da sua casa, que é o lugar mais difícil que tem de convivência. Porque ali é onde você convive o tempo todo com pessoas feridas, pessoas que precisam de amor, de atenção, principalmente de paciência. Então tem muito isso. Outra coisa, as pessoas confundem, ela lê a Bíblia, mas elas esquecem. Se Jesus tivesse, Jesus usava era túnica. Então quer dizer que eu tenho que usar túnica agora? Aí muita gente falava, você vai para a praia, você tem que pôr uma roupa toda tampada. Mas por que eu tenho que pôr uma roupa toda tampada e posso usar o celular? Na época de Jesus, punha roupa tampada, mas não tinha celular. E agora? Você usa o celular, mas a roupa... Quer dizer, é só algumas regras que convém que a pessoa quer colocar na vida dela. E tá tudo bem, mas essa é a crença dela. Então, eu acho que tudo é verdade. Todas as crenças são verdade. Tudo que você acredita é a sua verdade. Eu não posso ferir você, ferir o que você acredita. E tudo que eu acredito é a minha verdade. É o que eu preciso passar por isso. E cada um respeita a todos. Mas eu acho que o maior de tudo isso, que vai fazer a pessoa mudar, é você dando exemplo e você ensinando com amor. Pronto, é só isso que Jesus fazia. Ele ensinava com amor e ele era o exemplo. Ele era o exemplo. Ele não magoava ninguém, ele não feria ninguém para obrigar a acreditar naquilo que é a verdade, que é ele. Porque ele não tinha ego, ele não tinha crenças religiosas e nem limitantes. Jesus não tinha nome nos templos que ele ia, não tinha nome de igreja. Ele não pregava sobre religião. Então nós temos que tomar cuidado os lugares que a gente frequenta, porque infelizmente até em igrejas tem muitas crenças religiosas. É errado você ir lá? Não, pelo contrário. É certo você estar indo, porque talvez o seu exemplo vai curar muitas vidas. Mas nós precisamos prestar atenção para a gente não contaminar, porque tem muitos lugares que é muito ego, não é espiritualidade. É muito ego, é tipo, eu vou falar tudo aquilo que eu acredito e eu vou impor isso sobre as pessoas. Amém?